Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, iniciamos hoje o estudo do livro de Devarim, Deuteronômio, Parashá de número, porção de número 44, Devarim, que significa? Palavras. Está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 1, do verso 1 ao capítulo 3, verso 22. Temos referência nos profetas Haftarah, Isaías, capítulo 1, de 1 a 27, e na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, 2 Timóteo 3, 16 e 17, dentre outros textos. Queridos, conforme já falamos nos estudos anteriores, Deuteronômio, em grego, significa segunda lei. Na verdade, não tem a ver com o número em si, não se trata de uma segunda norma, mas se trata da confirmação, ratificação de tudo aquilo que o Eterno já havia falado. Então, os 4 primeiros livros, aqui ele é recapitulado e com uma ênfase em um ou outro ponto que não consta nos demais, mas como uma forma de confirmação, não como uma nova norma. Então é importante que nós partamos desse princípio para compreendermos todo esse maravilhoso livro. É um dos livros mais citados na Brit Hadashah. Só Yeshua citou esse livro aproximadamente umas 40 vezes, e muito citado por Paulo, por Pedro, por João, enfim, Lucas. Quase todos os autores da Brit Hadashah citam, obviamente, a Torá em vários textos. Especificamente o livro de Devarim, Deuteronômio, é o mais citado. E sem dúvida alguma é um livro apaixonante. É um livro que de fato ele nos coloca efetivamente na condição de filhos de um pai que tem instruções muito claras para nós. É um livro que prende a nossa atenção, exatamente porque são instruções amorosas, que o Eterno faz questão de pontuar, sobretudo em razão de todos os episódios ocorridos anteriormente. Então, queridos, a Torá, conforme nós sabemos aqui, então o tema da Parashá é palavras. Que palavras, Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, esta é a palavra de Adonai, conforme sempre estamos falando, enfatizando, e isso tem que ficar muito claro na nossa mente e no nosso coração. Tudo que o Eterno tem para nós, Ele já deixou devidamente registrado. Roguemos sabedoria do alto para que possamos capturar essas pérolas, captar, extrair o sentido, o real sentido, e sobretudo, e obviamente, aplicar na nossa vida. Não há, queridos, ninguém que aplique isso, que aplique cada princípio do Eterno e que não prospere. Ressalto mais uma vez. Heitor, fala mais baixinho, por favor. Falo mais uma vez. Prosperidade não tem a ver com dinheiro somente. Prosperidade é uma situação de plenitude em todas as áreas da nossa vida. Certamente também atinge a questão material, mas tem a ver com plenitude, uma vida plena, e principalmente nesse contato nosso com o Eterno, principalmente na condição de alguém que está disposto a ouvir uma instrução, que não negocia essas instruções. Então,
o que nós temos que pensar é o seguinte: tudo o que está escrito para o nosso ensino está escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós possamos ter esperança. Então está escrito por um motivo muito óbvio, né, que nós precisamos de comparativo o tempo todo. Nós precisamos de comparativo. Então tem ali os bons exemplos e tem também os maus exemplos. Obviamente, nós devemos seguir os bons exemplos e nos afastarmos dos maus exemplos, evitarmos os maus exemplos. Então, queridos, inicialmente, aquela má informação que nos foi passada de que a Torá foi dada para Israel apenas, né? De que a Torá só serve para os filhos de Israel, né? E isso é um engano, né? E nós temos, para nós isso é muito tranquilo, mas convém que façamos aqui todas as ênfases para que nós não tenhamos dúvidas na hora de conversarmos com outras pessoas. A mesma Torá. A Torá não foi dada para Israel naquele momento específico. Né? Nós temos que partir do princípio, raciocinando de forma lógica, nós temos que partir do princípio que desde o Éden, o Eterno já havia dado a Torá. Desde Adão recebe ali as instruções, repassa as instruções para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, e vem até Abraão, ao ponto de o Eterno testemunhar de Abraão, que Abraão andou conforme os estatutos, mandamentos e ordenanças, e que ele ordenou a sua vida e a sua casa depois de si próprio. Ou seja, né, ele abraçou essas instruções, ele teve prazer nessas instruções. O que eu estou dizendo? Não adianta estarmos aqui apenas pelo conhecimento. Esse amor ele tem que jorrar dentro de nós. Nós temos que ter o amor pela palavra, pela instrução. O nosso problema é que às vezes essa instrução ela nos confronta, e à medida que nos confronta, nós tendemos a afastar, ou a nos afastar, ou tentar afastar a própria palavra, né, encontrando aí justificativas, encontrando desculpas, muitas vezes para não cumprirmos. E isso não é algo nosso, isso é da natureza humana, mas que nos cumpre aqui, né, vigiarmos e tentar aí, obviamente, nos esforçarmos muito para que possamos atender aos comandos do Eterno de forma pronta. No mundo nós falamos assim: justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada. Né? Aqui a questão da obediência também é dessa forma, né? Principalmente quando nós falamos que vamos obedecer, mas não queremos restaurar o status quo. O que é isso? A situação anterior errada, ela continua errada, e nós não queremos corrigir o que está errado, porque vai dar trabalho, esse negócio incomoda muito, né? Então, lembrando mais uma vez, nós seguimos as instruções do Eterno com muita alegria no nosso coração. Por quê? Porque são essas instruções, ou são por estas instruções que cada um de nós, inclusive eu, obviamente, seremos julgados. Né? Yeshua lá em João 2, ele diz, né, eu não julgo a minha palavra, né, a palavra que ele estava proferindo, que ele próprio declarou que não era dele, sim do Pai. Essa palavra é que vai nos julgar no último dia. Essa palavra que está aqui, hoje Moisés está enfatizando, e começa o estudo da nossa porção recapitulando um episódio que nós falamos há 2 semanas atrás, né, que é a questão lá dos 12 espias, daqueles que deram
principalmente daqueles 10 que deram resultado negativo da terra. E ele faz a recapitulação, então, do que já havia acontecido, né, em relação aos 10 espias. E, mais uma vez, eu estava falando do comentário negativo. Como que um comentário negativo, no meio da congregação, colocou toda a congregação em castigo por 40 anos. Mais uma vez, isso é um princípio de corpo. Isso é um princípio de corpo. Né? Nós somos corresponsáveis. Se nós não compreendermos isso, nós trilharemos uma caminhada isolada. É uma caminhada light, né? É uma caminhada fluida, né? Mas sem dúvida alguma não levará ao Olam Rabá. Por quê? Porque o Eterno, dentro das instruções dele, ele já estabeleceu um meio pelo qual nós somos aprimorados. Nós somos seres gregários, nós temos que conviver em grupos e nós temos que estar prontos para ouvir, prontos para corrigir qualquer erro ou desvio de conduta, seja o mínimo do mínimo, né? Esse é um padrão de excelência, gente. Eu tenho falado aqui a miúde, né, com relação à excelência. Nós não podemos nos contentar com a mediocridade. Aqui não é lugar para medíocre, não é lugar para quem está querendo só média, está querendo só passar de ano, né? Ah, não, se eu passar tá bom. Não, aqui fala que nós temos um precioso alvo, nós estamos para frente de forma ascendente, crescendo a cada dia, nos edificando mutuamente, porque nós temos um precioso alvo a ser atingido. E não pensem que é fácil, porque não é fácil. Quem diz que é fácil não conhece o que é uma caminhada com o Eterno. Não é fácil. Todos nós temos as nossas provações no transcurso da vida e vai cumprir a nós, a cada um, à medida que a situação vai se apresentando, nós buscarmos os elementos na palavra para fazermos as adequações e mudar o nosso comportamento. Isso é techuvá. Techuvá não é apenas voltar. Não, eu estava indo no caminho, agora eu dou minha volta. Não, é voltar e mover. Vamos para frente agora, né? Vamos, avante. Não é ficar estagnado. Estagnado não é um adjetivo de um servo do Eterno. Aqui, nessa porção de hoje, né, Moisés faz essa recapitulação, mas estimulando o povo a que cumpra todo o desígnio do Eterno. Ele expõe aqui por que não entraram, né, ouvindo os comentários negativos, ficaram ali perambulando durante 40 anos, mas já basta. 40 anos já é suficiente, vamos para frente agora. Vamos tomar posse dessa terra, uma terra que emana leite e mel. Todas as promessas do Eterno se cumprirão na nossa vida. Vamos ser salvos, vamos ser luz para as nações. São palavras de ânimo, palavras de exortação, palavras de para forjar o nosso caráter. A palavra tem esse condão, por isso que Isaías 55:11 diz aqui, ela já foi proferida, ela já está aqui, ela não volta vazia, ela vai, produz os resultados e traz os resultados. E na nossa vida com o Eterno, queridos, tem que ter resultado. Qual é o resultado? É daí, analisando esses resultados, é que nós vamos mensurar, né, tempo decorrido. Com 1 ano, o que já mudou na minha vida? Com 2 anos, o que mudou? Com 3 anos, e assim por diante. É uma análise, primeiro é uma autoanálise, segundo é uma análise no corpo, e obviamente o Eterno, ele espera que nós atendamos ao tempo decorrido. E volto a dizer, ninguém consegue isso fora do corpo. Se ficar com mimimi, não vai. Por quê? Porque o Eterno espera pessoas fortes. Quando ele fala com Josué, ser forte, seja corajoso.
Né? Força e coragem são atributos de um homem de Deus. Força e coragem. Né? Força para resistir a questões mínimas e que tentam nos tirar do foco, e coragem para confrontar muitas vezes. Coragem para resistir, coragem para impulsionar. Né? E principalmente para fazer com que o corpo flua da melhor forma possível. Então, queridos, é uma coisa, quando nós analisamos hoje, né, nós estamos aí em 2023, né, é impressionante, que mesmo diante dessa história linda do Eterno conosco, com o povo, com seus filhos, desde o Éden ele deu a Torá, ele deu essas palavras, essas instruções, e aí essas instruções elas foram desobedecidas. O Eterno então tira o nosso povo de uma escravidão, e agora ele começa de novo. Aí agora a Torá, ela vem expressa, instruções expressas. Olha, Moisés, escreve aí tudo o que eu estou falando, né? Passe isso para o meu povo. E aí o nosso povo tem esse privilégio de receber essas instruções escritas, que eram ali lidas constantemente, né? Recebendo ali dia após dia, nesse contexto de congregação, né? E de lá para cá, né? Apesar de todos os percalços, todos os profetas, quando nós analisamos os profetas até a Brit Hadashah, né, nós entendemos o que? Todos eles invocaram, clamaram para que o povo retornasse à obediência à Torá. Ou seja, a Torá que foi dada lá no Éden é a mesma Torá que vai nos julgar lá na frente, que vai nos julgar no milênio, né? E que o mundo aí fora diz que é desnecessário seguir. E aí, nós sabemos lá em Zacarias 13, fala que por conta dessa antinomia, por conta desse espírito antinomista, desse espírito que não quer compreender que essas instruções são para a vida, 2/3 da terra serão eliminados. 2/3. Então, queridos, sintamos-nos privilegiados, né, por termos a possibilidade, o privilégio primeiro, e a possibilidade de estarmos aqui para aprendermos mais essas instruções. E obviamente, se não quisermos estar nos 2/3, se quisermos estar no 1/3, né, que nós possamos praticá-las no nosso dia a dia. Lá em Números 29 e 40, Números 29 e 40, abra aí por gentileza. Diz assim: E falou Moisés aos filhos de Israel conforme tudo que Adonai lhe ordenara. Então, queridos, não se trata de uma lei pessoal, não é lei de Moisés, né? Convencionou-se falar lei de Moisés referindo-se à Torá, mas nós sabemos aqui, está claro, né, com relação ao legislador, né? O legislador é o Eterno e Moisés é o intermediário que fala ao povo tudo aquilo que o Eterno determinara. Lá em Neemias 9 fala a mesma coisa, que o Eterno desceu até o Monte Sinai para nos dar a Torá. Então, queridos, são eventos muito fortes, né? São essas palavras, ricas palavras, valiosas palavras, né, que nós temos o contato e temos a oportunidade de captarmos aquilo que eu falei e aplicarmos na nossa vida. Se nós quisermos uma mudança de vida, nós temos que praticar essas benditas palavras.
Estava ouvindo essa semana uma reportagem falando aí da inteligência artificial e também das providências que os governantes estão tomando mundo afora acerca da palavra. Ou seja, guardem muito bem esses exemplares de vocês, valorizem esses exemplares, porque a tendência é apreender, queimar, né, suprimir tudo que está escrito. Né? Daqui a pouco vai ter mandado de busca e apreensão para aprender Bíblias em casa. Por quê? Porque eles querem modificar o conteúdo de tudo que está aqui. Né? Isso aqui, para esse mundo maligno, não é antiquado, ele não é integrativo, não é? Ele não abarca todas as classes, não é? Há coisas aqui tidas por obsoletas. Então a inteligência artificial já está fazendo uma nova Bíblia de acordo com os padrões deles, não é? Suprimindo daqui tudo o que efetivamente nos molda, tudo aquilo que vai nos aprovar. O objetivo é óbvio, né? Então eu tenho muita compaixão das gerações seguintes, sobretudo aí dos pequenos aí, se não tiver essa Torá, essas instruções muito bem inculcadas, né? Como que eles farão, né, daqui a pouco, no confronto com esse mundo tecnológico. Vocês, pais, treinem os seus filhos. Não se trata de um discipulado básico. Trata-se de um treinamento, um verdadeiro treinamento. São seus pupilos e que o Eterno vai cobrar de vocês. O Eterno vai cobrar de cada um. Não se iludam acerca disso. Não sou eu que estou dizendo, não é a palavra que está dizendo. E o nosso primeiro discípulo, gente, são os nossos filhos. Os primeiros discípulos são os nossos filhos. Né? Eu acho que vale para essa questão familiar, né, o que vale de ganhar almas. Né? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, conquista tudo e perde a alma. Conquista muita gente fora e perde os que estão dentro de casa. Principalmente em desobediência à Torá. É claro que muitas vezes fazemos coisas que não compreendemos, não entendemos como errada, mas daí a importância do corpo. É no corpo que nós vamos nos ajustando, ouvindo um, ouvindo o outro, né? Pegando essas balizas, colocando o prumo da Torá, para que possamos retificar. Então invistam, vocês que têm filhos pequenos, invistam nos seus filhos, no sentido de treiná-los para essa vida, né? Inculcando na mente deles, em todo o tempo, a santa instrução do Eterno. Não vacilem quanto a isso, né? Para que não haja reprovação deles, né? Tampouco sua. Então, queridos, quando nós falamos de Torá, quando nós falamos de lei, que o mundo tanto despreza, né, nós estamos falando de uma dádiva, um verdadeiro presente do céu, que só nos protege. Foi dado com esse objetivo de nos proteger e não para nos condenar. E essa questão da condenação, porque o mundo associa lei à condenação, né, mas não associa que, na verdade, o pecado é que traz a condenação. O pecado é a transgressão de uma norma, é a transgressão da lei. Transgredindo a lei, tem um salário para o pecado. 1 João capítulo 3, verso 4. Né? Pecado é a transgressão da lei, da Torá. Se nós concordarmos com eles, com o mundo evangélico como um todo, de que nós não precisamos mais de lei, então nós vamos também suprimir o pecado. Né? Senão a lei não é pecado. Porque pecado é a transgressão da lei. Se você acaba com a lei, então
não tem mais como tipificar pecado. Porque aí passa a ser o que a pessoa pensa. Ah, não, mas isso é pecado. Bom, está onde isso? Ah, aquilo outro é pecado. Onde que está? Você já acabou com a lei. Então a lei ela é exatamente para isso, para nos mostrar a nossa falibilidade, para nos mostrar que temos que ter cuidado com várias áreas da nossa vida. É um campo protetor para nós. Agora, para os transgressores, obviamente, aquele que estiver transgredindo, aí sim tem condenação, né? E é muito interessante, porque o próprio Yeshua, quando ele praticou curas, quando ele estava ali instruindo as pessoas, tem uma frase ao final que todo mundo esquece dela, né? Vá e não peques mais. Ora, como assim? Né? Como não pecar mais? E aí ignora-se a própria instrução de Yeshua, e nós não precisamos de lei, Yeshua já fez tudo por nós, e está tudo certo. E muitas das vezes eu fico observando nas orações o tempo todo, né? Perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos pecados. É claro que nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Só que esses pecados aos quais estamos pedindo perdão têm que ser pecados acidentais, né? São pecados eventuais, vão acontecer, mas nós não queremos que aconteça. O contrário de muitas vezes, né? A pessoa pensa que ela pode continuar na vida que estava, porque Yeshua já fez tudo, né? O sacrifício de Yeshua cobre todos os pecados, né? Presentes, passado, presente e futuro. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Não peques mais, ou seja, aquilo que eu falei, não só faça techuvá, retifique, haja, mova-se. Essa ação, gente, ela é nossa. Lá em Provérbios 4:1-2 fala assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência, pois vos dou boas instruções. Não deixes a minha Torá, ou na tradução greco-romana, não deixes a minha lei. Então o tempo todo nós somos estimulados a não deixar essa lei, essa Torá, essas palavras. Provérbios 28:9: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, até a sua oração é abominável. Queridos, parem e pensem. Aquele que denigre a Torá do Eterno, né? Essas pessoas que, quando falamos da Torá, né, elas vêm com 4 pedras, né, dizendo que não é necessário, que aquilo que eu falei, Jesus já fez tudo e tal, né? Até a oração, essas pessoas são tidas por abomináveis. Até mesmo a oração delas é abominável. Imagine, ou seja, ela é toda abominável. E muitas vezes nós damos atenção para essas coisas. Uma pessoa que despreza a Torá, né, que está desprezando a Torá, né, muitas vezes ela quer nos instruir, ela quer nos ensinar, ela quer nos doutrinar. Né? Nós apontamos o caminho pela Torá e ela quer inverter aquilo. Ela fala que não é bem assim, que hoje já não há mais necessidade, e aí vem com o prato, né, esse prato que o inimigo nos apresenta, totalmente alheio à vontade do Eterno. E em Romanos 2,13, queridos, fala assim: os que ouvem a Torá, porque não são os que ouvem a Torá que serão justificados, mas aqueles que a praticam. Ou seja, mais uma vez, né, os ouvidores não serão justificados, e sim os praticantes. Diga-se, aqueles que estão se esforçando verdadeiramente para se manterem no caminho.
Gente, é um tesouro inestimável, inestimável. E nós temos esse privilégio, como já disse, né, de dia a dia podermos manusear esse tesouro e extrair dali as pérolas para a nossa vida. E são essas pérolas que cunham o nosso caráter. São essas pérolas que nos mantêm firmes, coloca a nossa família em ordem, nosso casamento, nosso trabalho, nosso convívio social. Tudo vem dessas preciosas instruções. Como desprezá-las? Como desprezá-las? E vejam que o mundo religioso fala assim, tenho ouvido isso muito, né? Inclusive, essa semana eu estava conversando com um líder e ele falou assim, não, mas agora é a lei ele falou a lei de Jesus, né? Agora não é mais a lei lá, agora é a lei de Cristo. Eu falei assim, onde que está isso na palavra? Não é? Onde que está que agora mudou a lei de Cristo? Se Yeshua, o próprio Yeshua, disse que tinha a lei e a Torá gravada nele, que ele era a palavra ali vivida, né? Que ele estava fazendo única e exclusivamente a vontade do Pai, como pensar que é algo diferente? O que ele mudou, afinal de contas? Onde que está essa mudança? Abra, por favor, em Salmo 40, versos 7 a 11. Salmo 40, versos 7 a 11, diz o seguinte: Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Falando de Yeshua aqui, gente, ó. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua Torá. Yeshua dizendo que dentro do coração dele está a Torá, a instrução do Eterno. Proclamei, olha a função de Yeshua. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os meus lábios. Tu, ó sabes, Adonai. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Gente, prestem atenção. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. E aí alguém pega um verso lá na Brit Hadashah e fala assim: a Torá veio por meio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Yeshua. É verdade, mas olha aqui o que nós estamos lendo, Salmo 40, verso 7 a 11. Qual que é o contexto disso? Qual é o contexto? Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Gente, não escondi da grande congregação a tua graça, o que significa? Olha, somos todos pecadores, mas o meu sacrifício, palavras de Yeshua, né? O meu sacrifício vai reconectá-los, vai reconciliá-los com o Todo-Poderoso, de modo que doravante, ou seja, daí em diante, após essa reconciliação, vocês possam apresentar frutos dignos de arrependimento. Para reconciliar tem que ter arrependimento. Havendo arrependimento, há mudança de atitude. Havendo mudança de atitude, haverá os frutos dignos dessas mudanças de atitude. E isso é feito por meio da verdade. E o próprio Yeshua diz: a tua palavra é a verdade. Ou seja, só há uma verdade absoluta, que é a santa, boa e justa Torá do Eterno.
São essas palavras que Moisés está aqui inculcando, confirmando, né, estimulando o povo a cumprir. Não retenhas de mim, Adonai, as tuas misericórdias, guardem-me sempre de novo a tua graça e a tua verdade. E aí, queridos, lá em 1 João fala que nós devemos andar assim como Yeshua andou, né? A palavra diz: aquele que diz que permanece em Yeshua, este também deve andar assim como ele andou. Como ele andou? Em plena dependência e obediência a essas palavras. Davi, ele dá uma pausa profetizando e logo depois ele já começa a falar dos seus pecados? Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Até aqui ele estava falando do ungido, estava falando de Yeshua, né, daquele que viria. E aí, a partir daí ele segue confessando. Então, queridos, Yeshua andou em plena obediência, dependência do Pai. Se nós declaramos que Ele é o Messias, que nós temos que andar assim como Ele andou, né? Será que de fato a nossa vida tem representado essa caminhada? Eu faço essa pergunta para mim. Certamente tem muita coisa para adequar, muita coisa. Agora, nós precisamos de fazer essa avaliação, né? Sabedores disso aqui, que essas palavras, né, corroboradas aqui por Moisés, são as mesmas palavras que passaram por Esdras, por Neemias, por todos os profetas, Malaquias, João Batista. João Batista, Novo Testamento, né? João Batista estava ali. Aliás, todos nós sabemos, né, qual foi o motivo da morte de João Batista. João Batista morreu porque ele apontou um pecado de uma autoridade. Agora, no Novo Testamento, Yeshua já estava ali presente, né? Como que ele identificou esse pecado? Obviamente, né, como um profeta, ele estava ali, tanto anunciando a promessa do Messias, quanto retificando a nação de Israel, todo o povo que estava ali. E aí, ao confrontar uma autoridade, né, nós sabemos o desfecho disso, né? Perdeu a vida por confrontar uma autoridade que estava em pecado. E é interessante que na Brit Hadashah tem tantas referências, né? Tantas referências com relação à própria lei. Paulo fala assim: é a lei, é a Torá pecado? E ele mesmo responde: de modo algum, de forma nenhuma. Nós anulamos a Torá de jeito nenhum. Muito pelo contrário. A nossa fidelidade para com o Eterno, crendo em Yeshua como um Messias, apenas confirma a Torá. Ou seja, eu estou convalidando aquilo que o Eterno nos prometeu lá atrás, lá em Gênesis 15, lá em Bereshit 3,15. 1 João 2, 3-6 fala assim: e nisto sabemos que o conhecemos. Que o conhecemos quem? Ao Pai. Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, olha aí, devarim, palavras, né? Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Adonai está nele
verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar assim como ele andou. Mateus 7, 21 e 23, texto conhecidíssimo, né? Yeshua fala lá que não veio para abolir a Torá ou os profetas, ele não veio para abolir, ele veio para cumprir, ele veio para dar sentido, e é exatamente isso que ele faz durante o ministério dele. O ministério dele é pegar esta mesma Torá e tornar o entendimento dessas instruções mais claros para o povo. Depois de tanto tempo. Então Yeshua estava ali mais uma vez, reconciliando o povo com o Pai e aperfeiçoando esse povo nessas instruções, dizendo para o povo: olha aqui, a questão do adultério não é assim, é assim, assim, assado. A questão do homicídio não é assim, 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 assado. E foi pegando cada mandamento e foi dando real sentido. Eu falo isso nos estudos anteriores, que em cada lei que é aprovada aqui no nosso mundo secular, para cada proposta de lei, existe uma exposição de motivos, uma justificativa para que aquela lei venha à existência. Olha, eu quero que faça essa lei porque eu quero proteger os deficientes na cidade de Timóteo. Os deficientes hoje eles sofrem com acessibilidade. Essas calçadas aí são todas irregulares. Um cadeirante, por exemplo, ele não consegue andar no passeio, ele tem que andar no asfalto, porque cada passeio de um jeito, cada passeio tem pedras diferentes e tal. Enfim, eu estou justificando uma norma para que aquela norma seja aprovada e que para todos os proprietários de imóveis em Timóteo façam um alinhamento único de calçada, um piso padrão, para que efetivamente possa dar acessibilidade aos deficientes. Só um exemplo. E é isso que Yeshua apresenta. Yeshua apresenta essa justificativa. Olha aqui, o Pai deu esse mandamento, é por isso, por isso, por isso. Quando ele fala não adulterar, não é o ato em si, vocês estão preocupados com o exterior. Não, cuidem do interior. Olha o seu coração. Se no seu coração você está com algum sentimento ruim, pecaminoso, você já adulterou. Olhar para uma mulher com intenção impura, já é adultério. Isso por si só já é condenável. Ou seja, vai muito além do ato. É muito mais profundo do que isso. E para cada mandamento, queridos, na meditação que nós estamos fazendo aqui durante a semana, eu tenho estimulado os irmãos a buscarem esse sod, esse profundo, esse mistério, esse segredo que está contido na norma. Ele está ali. Em cada verso da Torá existe uma pérola. E essa pérola, Moisés, ele explica isso de forma também muito clara. Só que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Eu vi essa semana um outro exemplo daquilo que muitas vezes nós apresentamos para uma pessoa e no raciocínio da pessoa ela não consegue fazer uma conclusão lógica, mas com todos os fatos verdadeiros. Todos os fatos são verdadeiros, só que existe uma técnica de passar esses fatos que induz a pessoa a errar. E eu falei assim, gente, que coisa interessante. Eu fui raciocinando junto e concluindo, e aí depois eu percebi que eu estava caindo no erro. Falei, tem uma pegadinha aqui. E aí depois que a gente vê, aí fica fácil. Falei, puxa vida, como que eu caí nisso? Então, mais ou menos é assim, gente. Paulo fala que muitas vezes há um véu que está cobrindo ali a visão daquelas pessoas que olham hoje, falando ali dos irmãos judeus, que cobre a visão no que toca a Brit Hadashah. Só que tem outro véu também nos nossos olhos que cobre a visão da Torá. Ou seja, nós ainda não estamos extraindo esse tesouro ali de dentro. Está tudo disponível. Tudo disponível, mas nós não nos apercebemos, não estamos conseguindo tocar. Por
Por quê? Por que não estamos tocando? Está faltando comprometimento, está faltando afinco, está faltando zelo. Isso, bereanos. Está faltando cotejo, né? Comparar textos, pegar e ter o trabalho de comparar, de esgotar os assuntos. Gente, isso é prazer. Isso é prazer. Quando eu pego a palavra para estudar, por exemplo, eu me perco no tempo. Me perco no tempo. O assunto tem 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Então isso tem que, de fato, tem que ser uma prática nossa. Nós temos que ter prazer, um tempo com prazer de estudar a palavra do Eterno. Nós não temos como, gente, obter resultados. A pessoa fala assim: mas tem tanto tempo, eu estou obtendo os mesmos resultados. A resposta para isso é muito óbvia. Não é? Se está obtendo os mesmos resultados, o que você mudou na conduta? Não mudei nada, lógico, não vai produzir resultado diferente nunca. Para produzir resultado diferente, isso é uma fórmula. Não é? Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que mudar as minhas ações, eu tenho que fazer essas adequações para que o resultado seja diferente. Então, assim, o estímulo é esse, né? Busquem esse prazer, né? Prazer de se relacionar com o Eterno, prazer de ler as instruções do Eterno e principalmente de praticá-las. Principalmente de praticá-las. Porque muitas vezes, queridos, nós olhamos para algo e aquilo que eu falei da importância do corpo, né? Eu olho e não detecto a seriedade do que está na instrução. E vem alguém do corpo e apresenta para mim uma outra visão. E aí eu já falei sobre isso, né? A multiforme sabedoria do Eterno se manifesta por meio do corpo, por meio da congregação. E ao analisar o ponto de vista do irmão, não importa, gente, pode ser a pessoa mais simples, menos culta, né, no sentido aí deste mundo, né, o Eterno fala com todos. Todos nós somos vasos dele. Né? Às vezes, essa elucidação vem da pessoa mais simples, por um exemplo muito simples, né, e ele apresenta e diz: puxa vida, estava aqui e eu não vi. Por que eu não fiz antes? Por que eu estou insistindo nisso? Então requer adequação, requer techuvá, requer mudança de atitude. Palavras, doces palavras, maravilhosas palavras. Deuteronômio 4,14 diz assim: também, Moisés dizendo, né, também Adonai me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse esses estatutos e juízos. Tudo foi devidamente passado para o nosso povo. Deuteronômio 6,25, a mesma coisa. Interessante é que, ao passar o bastão para Josué, né, Josué 22,5 fala assim: tão somente tende cuidado de guardar com diligência. Olha aí, gente, não é guardar de qualquer modo, é guardar com diligência o mandamento e a Torá que Moisés, o servo de Adonai, vos mandou. Que ameis Adonai vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos acheguei a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Isso é diligência. Olha o chamado: se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno. É dessa diligência que Josué, lá na frente, né, pegando aí o Shema, né, está aqui registrado, né, a ordem para Josué: mantenha a diligência. Ameis, guarde com diligência o mandamento e a Torá que Moisés vos mandou. 1
principalmente amando Adonai, nosso Deus, e andando em todos os seus caminhos, em todos os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele. Nós não conseguimos também, queridos, crescer se nós nos mantivermos longe dele. Né? Nós precisamos relacionar com ele. E aí, obviamente, no momento de estudo, momento de oração, de abrir o coração, lá em Neemias 1,7 fala: de todo nos corrompemos contra Adonai, e não guardamos os seus mandamentos, os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. É o que eu disse, todos os profetas registram desvios de condutas, nada obstante a preciosidade dessas palavras. E em Neemias 8,8 fala assim: e leram no livro, na Torá de Adonai, e declararam e explicaram o sentido. Faziam que lendo se entendesse o que era lido. Daniel 9, 4, 6. Olha aí, Daniel. Yeshua manda que leiamos Daniel, né? Yeshua diz assim: quem lê Daniel, entenda. Ora, mas Daniel é Velho Testamento, nós temos que ler Daniel? Bom, se você segue a Yeshua, sim, né? Toda a Taná. Daniel 9, 4 a 6. E orei a Adonai meu Deus e confessei e disse: Ah, Adonai, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos pecados, transgressões da santa lei, da Torá, e procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também ao povo de toda a terra. Ou seja, indesculpáveis. Essa palavra atinge a todos. Por isso que lá em Romanos fala que todos são indesculpáveis. Aí fala assim: não, mas eu estava numa congregação que nunca ensinou isso. Aí entra o que foi colocado aqui agora há pouco: bereanos. A palavra nos manda ser como os bereanos. Não é porque a pessoa está falando, seja quem for, né? Mas o que ela está falando está de acordo com a estrutura, com o caráter do Eterno. É isso, esse é o ponto, né? O caráter do Eterno. O caráter do Eterno está sendo mantido íntegro? Se sim, ótimo. Mas muitas vezes é óbvio que não está. O Eterno diz uma coisa e aí boa parte da liderança diz outra coisa, né? Afinal de contas, eu preciso de número, né? Só que esse número, né, obviamente não vai chegar ao seu fim, ou seja, à finalidade a qual o Eterno espera, anseia, que é a salvação da pessoa. Separei um texto aqui de Lucas 1, 5, 6, que fala que existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos, marido e mulher, considerados justos perante Adonai, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos de Adonai. Queridos, esse é o padrão, né? Então eu olho para isso aqui e falo assim: quão longe estou desse padrão? Eu e minha esposa, nós temos que ser considerados justos perante Adonai, andando de forma irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos dele.
é óbvio que é um padrão alto, né? Mas ele não é inalcançável e nós também não temos a opção de abrir mão dele. Afinal de contas, né, Deus, o Ruach HaKodesh vem justamente para nos ajudar a cumprir esse padrão, né? O Espírito de Deus. Exatamente, Ezequiel 36, 26. Aparentemente inalcançável, mas com a ajuda do próprio Eterno, né, do Espírito dele. Ezequiel 36, 26. Fala que ele nos daria exatamente para nos auxiliar, para nos ajudar a cumprir. Nós, por isso que fala, gente, que carne e sangue não herda o mundo vindouro. Por quê? Porque se nós não nos libertarmos disso e agirmos no Espírito, de acordo com a vontade de Adonai, nós vamos fazer errado. Se nós fizermos só pela nossa vontade, aquela conduta formal e carnal, nós não vamos atingir esse padrão de excelência que o Eterno nos apresenta. Naquela comparação lá de Paulo entre carne e espírito, né? E aí fala que quando nós vivemos no Espírito, nós apresentamos aqueles frutos, aqueles 9, aliás, um fruto com vários gomos, né? Com 9 dons: amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Então, esses são os frutos de quem anda no Espírito. Quer dizer, é uma boa prática analisar isso, né? E aí, por esses frutos, a gente já percebe o padrão da caminhada e o que temos que fazer para retificar. Queridos, e não se acanhe, né? Porque a nossa natureza, ela tende mesmo a nos desviar, né? Mas a boa notícia é que nós podemos voltar. A boa notícia é que nós podemos retomar o caminho. Claro, né? Fazendo isso sempre com a motivação correta. Até quando erramos, aquilo que eu falei, tem que ser acidental, não pode ser deliberado, né? Mas fazendo de forma acidental, volta aqui, né? Isso é fruto da nossa inclinação. Eclesiastes 12, 13. A suma é: teme Adonai e guarde os seus mandamentos, pois este é o dever de todo ser humano. Pega tudo isso aqui, todo o ensino, essas palavras. Por que dessas palavras? São instruções, devem ser guardadas, devem ser praticadas. Então, a suma de tudo é: guarde-as, pratique-as. Esse é o nosso dever, esse é o resumo de tudo. Eclesiastes 12, 13. É interessante, né, gente? Porque o mundo tido por evangélico, eles falam que estudam muito escatologia. E para a escatologia tem Isaías 2, 2, 3, que fala assim: e acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa de Adonai no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Aqui está falando do milênio. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte de Adonai, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Olha aí, que mitzion tetse Torá, porque de Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra de Adonai. Ou seja, uma profecia do mundo vindouro, onde haverá uma única lei, onde diz que de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém, né? E ainda assim eles não conseguem conectar uma coisa com outra. Não sabendo, né, que
a vontade do Eterno, a palavra do Eterno, ela é eterna, né? Ela é santa e eterna. A palavra fala que tudo passa, menos a palavra dele. Então, princípios que foram dados lá no Éden são os mesmos princípios que Moisés ensinou e que nós estamos ensinando e que nós vamos ter que praticar no mundo vindouro. E são por esses princípios que nós seremos julgados. Então, ninguém pode alegar ignorância, né? Porque o conhecimento, ele tem sido dado para nós aí ao longo dos anos. Apocalipse 12:17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem? Os que guardam os mandamentos de Adonai e têm o testemunho de Yeshua. Brit Hadashah, escatologia, Apocalipse 12:17. E a mesma coisa está em 14:12. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Duas coisas coligadas, duas coisas cumuladas. Não é uma nem outra sozinho. Guarda os mandamentos e tem o testemunho de Yeshua, né? Então são textos muito claros e que não estão sendo observados. E nós sabemos que esses dois textos, o fundamento deles está lá em Isaías 8:16. A lei é o testemunho, a Torá é o testemunho. Olha aí, mandamento e testemunho de Yeshua, a Torá e o testemunho. Se eles não falarem dessa forma, jamais verão a alva. Caminhando para o fim, 2 Timóteo 3:15-17. Paulo falando a Timóteo: Timóteo, desde a tua meninice, você sabe as sagradas escrituras, ou seja, a Torá, Taná, que podem fazer-te sábio para a salvação, mediante Yeshua HaMashiach. E aí ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Adonai seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, queridos, o papel de Yeshua é colocar no nosso coração a mesma palavra, a mesma instrução. Não houve e não há, nunca houve por parte de Yeshua fazer qualquer alteração na vontade do Pai. E tudo o que ele fez, ele declarou isso de forma taxativa N vezes. No sentido de que tudo o que ele fez em plena obediência ao Pai. 1 João 2,7-8. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Olha aqui, 1 João, capítulo 2, versos 7 e 8. Não vos escrevo um mandamento novo, mas mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra, a Torá, dada por Moisés, os escritos dos profetas e os salmos, que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo, mandamento que é o verdadeiro, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e a verdadeira luz já ilumina. Aqui falando de Yeshua como a Torá viva, a palavra viva, Yeshua no nosso meio, nos apresentando, conforme eu já disse, a essência da Torá. Eu termino, queridos, com o Salmo 19, 7-11. A lei de Adonai é perfeita e refrigera a alma. O testemunho de Adonai é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos de Adonai são retos e alegram o coração.
O mandamento de Adonai é puro e ilumina os olhos. O temor de Adonai é limpo e permanece eternamente. Os juízos de Adonai são verdadeiros e justos, juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, muito mais do que o ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Que recompensa? Vida eterna. Essa é a nossa recompensa. Que o Eterno nos capacite a compreendermos essas preciosas palavras, que possamos valorizá-las conforme somos instruídos a fazê-lo, e principalmente incorporá-las no nosso dia a dia. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Amém.